Salve Maria! Nesse vídeo nós vamos fazer uma homenagem a um padre do Pontífice Instituto de Missões Estrangeiras, PIMI, que chamava-se Augusto de Anola e que foi uma importante liderança espiritual e comunitária na região do Baixo Amazonas ali de Urucará e Parintins. Ele fundou comunidades, trouxe dinheiro da Europa e criou cooperativas, fundou escolas. Então era uma pessoa muito querida, muito reconhecida, batizou muita gente lá. E num certo momento da vida dele, ele resolveu tomar uma vida eremítica. Resolveu morar no meio do mato. E aí ele conviveu por 3 anos com um índio e aprendeu a sobreviver na floresta e se tornou tão caboclo quanto qualquer um nascido na mata. E nós tivemos a oportunidade de visitá-lo. Na época a gente era jovem, tinha em torno de 22 anos por aí. Eu acredito que isso foi no ano de 1987. O Padre Augusto, ele era uma pessoa magra, alto, 1,80 m, tinha sido boxeador na juventude, e uma pessoa de uma fé muito grande. Ele dizia que ele tinha uma fé pequena, mas muito dura. E nós tivemos a oportunidade de visitá-lo. Na época ele estava adoentado e as pessoas na Itália ficaram sabendo que ele estava doente e veio uma comitiva de italianos para resgatá-lo da floresta e levar para tratá-lo na Itália. E aí vieram 4 italianos e nós pegamos um avião para Urucará, depois um dia de barco, navegando no Lago do Mocambo. Chegamos numa comunidade e de lá pegamos um trator e fomos de trator de uma comunidade chamada São José para uma comunidade chamada São José. Tinha 4 casas e uma rua nessa época. E fomos para uma comunidade chamada São Tomé, que não morava ninguém, era só uma casa de trabalho, né? Na roça. E de lá desse lugar nós fomos eu creio que com 4 índios, e os italianos trouxeram muita carga, cada pessoa levava em torno de 30 quilos. Nós levamos mais um dia de caminhada a partir de São Tomé até a casa onde ele morava, Rio Puracucu, se não me engano. E ele morava numa casinha de madeira muito simples, na beira do rio, numa curva do rio. A casa era com portas e janelas daquelas que se tem no interior, em que a porta era dividida ao meio, você fecha só a parte de baixo para bicho não entrar, e em cima fica aberto para ficar ventilado à noite. Ele dormia com as janelas abertas, lugar de muitos animais, tinha muito barulho. Foi muito cansativo chegar lá, mas ninguém dormiu à noite porque os italianos ficaram apavorados com os barulhos das guaribas e dos bichos lá, e tinha um tal de um jaco-onça lá que esturrava, e o padre dizia que jurava que era um pássaro, que não era uma onça, mas ficou todo mundo, ninguém acreditava muito. Enfim, ficava com medo de ser um felino, né? Depois que ele faleceu, um italiano chamado Teodoro Negri escreveu um livro com as memórias dele. Foi publicado na Itália e foi publicado uma versão resumida em português, que nós tivemos a felicidade de ler e de adquirir. Eu vou colocar a imagem do vídeo da capa do livro, que é interessantíssimo. Acho que qualquer um que tem interesse pela natureza e pela vida na floresta seria interessante ler. Mas nesse vídeo eu gostaria de ficar registrado uma história particular de Padre Augusto, que ele
a certa altura, teve uma visão da Virgem. E nessa visão ela pedia que ele fosse a Fátima, né, o Santuário de Fátima, em Portugal. E aí ele, no interior da Amazônia, no interior de Urucará, né, ele pegou um casco, é uma canoa feita numa única peça de madeira, e ele desceu da casa dele até o rio Amazonas, que eu teria que medir essa distância, não faço ideia, até chegar ali no rio Amazonas, próximo de Urucará. E de Urucará até Macapá ele foi remando, dá mais de 1.000 quilômetros. E ele remava noite e dia, e imagina os percalços que ele passou ali, andando, navegando no rio Amazonas num casco que devia ter talvez 4 metros no máximo. E as pessoas, os barcos, né, ofereciam carona para ele e ele não aceitava. Então, ele chegou em Macapá. Quando chegou lá em Macapá, o bispo já sabia da história, que tinha um padre maluco que estava remando de Macapá, de Urucará para Macapá, e que ele queria ir para Fátima. A história já era história, tinha sido mais conhecida. E o bispo convenceu ele, porque ele queria entrar para o oceano com o casco, né? O bispo convenceu ele que, na visão dele, ele tinha que ir até Fátima, mas que não precisava ir remando, né? E aí o bispo comprou a canoa dele, com, é claro, o valor da canoa, o preço da passagem, e ele pegou o avião e foi para Lisboa, acho que foi para Lisboa, se não me engano, e de lá ele andou, no relato lá do Teodoro Negri, ele andou mais 800 quilômetros a pé até Fátima, onde ele pôde realizar lá a promessa que ele tinha feito à Virgem. E de lá, ele, quando voltou para o Brasil, esteve ainda no mosteiro beneditino, mas achou a regra muito branda e acho que não sei se voltou para aí eu não tenho muita certeza, eu teria que dar uma pesquisada o que ele fez quando ele saiu do mosteiro. Mas ele morreu alguns anos depois, ele morreu em 90, e eu, na época que eu conheci, eu não era jovem, não conseguia, digamos assim, medir a dimensão humana da pessoa do Padre Augusto, mas lendo os relatos dele, do tempo que ele vivia na floresta como eremita, era realmente uma pessoa profundamente admirável. Vou contar apenas um relato que está nesse livro, tá? Ele era muito grande, ele tinha mais de 1,90 m, ele era um homem alto. E ele dizia no relato no diário dele, que ele não via animais na floresta. E aí ele achou que era porque ele era grande, que ele era alto. E aí ele começou a andar de 4 na floresta, né? Caminhar assim de 4 na floresta. E ele começou a ver os animais. Então, realmente é uma figura excepcional, Padre Augusto. Apesar dessa, digamos assim, uma narrativa caricata que a gente fez aqui, não dá para dimensionar o ser humano, né? Mas quem se interessar possa procurar aí o livro e tentar conhecer um pouco mais. Isso foi em 87, em 2011, eu, por uma questão do destino, estive em Macapá. E aí eu procurei a Cúria, né, de Macapá, para saber da canoa. Na verdade, eu queria comprar a canoa dele, né? Porque para mim essa canoa ela tinha um valor muito, muito profundo, né? Realmente uma canoa que eu queria ter em casa. Mas isso foi em 2011, já tinham transcorridos 27 anos que eu tinha encontrado e 21 anos, né, que ele tinha falecido. Então o bispo já era outro, ninguém sabia mais da história do padre que remador, né?
Tinha se perdido essa história do padre, ninguém sabia mais do paradeiro da canoa e foi uma pena, mas fica aqui o registro. Salve Maria.